Olá, pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da nossa abordagem à criança no primeiro dia de aula. Então, no primeiro momento, o contato inicial que a gente vai fazer com essa criança. Se a gente está falando de crianças pequenas, muitas vezes elas vêm acompanhadas dos pais e algumas vezes elas estão no colo dos pais, né? Então, acho que a primeira questão que a gente tem que entender é a seguinte: aquele espaço corporal da criança, ele não pode ser violado. Eu preciso ter muito respeito por aquele corpo. Ela pode ou não estar acompanhada, ela pode ou não estar no colo do pai. Ela normalmente, ela quer se vincular a um adulto, ela precisa disso, né? Então, a gente vai ter que iniciar a construção desse vínculo. Mas assim, gente, o pior caminho possível é a gente se aproximar e pegar essa criança no colo. Gente, aquele espaço corporal pertence a ela e não a gente. Vai ter um momento, é possível que isso aconteça nessa relação, que essa criança permita esse toque, mas esse início, nesse contato inicial, isso é muito invasivo. Eu preciso respeitar aquele espaço corporal. Na verdade, gente, a gente toca na criança quando ela autoriza a gente. A gente precisa pedir permissão para esse toque acontecer. Então, sei lá, o cadastro do tênis dela está desamarrado, ela é incapaz ainda de amarrar. Eu pergunto, você precisa da minha ajuda? Eu posso te ajudar? Esse tipo de fala é uma dica e a mensagem que a gente está passando para a criança nesse momento é a seguinte: você deve perceber como estranho qualquer comportamento de um adulto que toque em você sem a sua autorização. Então, você já pode ter construído vínculo, você já pode conhecer esse aluno, você vai auxiliá-lo, você vai tocar no corpo dele, aí é necessário que a gente peça essa autorização. Bom, mas vamos lá. Nesse contato inicial, nessa primeira aula, a gente tem que entender o seguinte: a nossa aproximação física, ela também vai ser gradativa. E uma dica interessante, gente, é a seguinte: a gente usar mediadores nessa aproximação. Porque a criança, nesse momento, principalmente a criança que está com dificuldade de construir essa adaptação aí, né, de participar desse processo de adaptação, é uma criança que se fecha para esse vínculo. E cabe a gente ter muita sensibilidade para abrir essa porta, para abrir esse caminho, né? Para conseguir esse acesso. Então, usar mediadores como práticas corporais é muito interessante. Aí a gente tem outros vídeos aqui nas redes sociais da Movimento Mirim falando sobre as dinâmicas de asseguramento profundo, que são dinâmicas muito interessantes, práticas corporais que auxiliam muito nesse processo. A gente pode usar, por exemplo, brinquedos, e aí a gente vai oferecendo esse brinquedo para a criança e se comunicando com ela através desse brinquedo. A gente coloca o brinquedo nesse diálogo, traz o brinquedo para esse diálogo, e esse brinquedo vai fazendo, então, essa mediação. E aos pouquinhos a gente vai se aproximando. Essa aproximação física também, a criança também tem que permitir, embora ela seja um pouquinho mais fácil de acontecer do que o toque mesmo, né? Então, a criança, aos pouquinhos, ela vai permitindo que você se aproxime dela. Uma outra dica interessante é a seguinte: espaços muito grandes tendem a deixar essa criança muito insegura, porque essa noção de profundidade, que é a ideia do quão longe as coisas estão do corpo dela, ainda, principalmente a criança que tem idade inferior a 4 anos de idade, né? Isso ainda é muito imaturo para a criança. Então, o que ela busca? Ela busca cantinhos. Busquem cantinhos nesses espaços, sabe? E se aproximem aos poucos, mas sempre pedindo essa autorização, tanto para aproximação quanto para o toque. Pessoal, quanto mais respeito houver nessa abordagem, mais confiança vai ser construída. E aí, na hora que isso, de fato, que a criança se abre para você, a mágica está lá, a mágica está posta, né? O vínculo está sendo construído, está sendo fortalecido e tudo se organiza. Agora, a gente precisa ter muito cuidado nesse contato inicial. Eventualmente, se essa criança vem acompanhada por um responsável, a gente se comunica com a criança e se comunica
também com esse responsável. Então, todo esse contexto, ele tem que ser considerado nesse contato inicial, nessa abordagem inicial. A tendência é que ela acabe se entregando para você, né, confiando em você, e aí sim ela vai estar pronta para que a gente comece aí todo esse processo de ensino. Mas tudo começa nesse primeiro contato, nesse primeiro cuidado, nessa abordagem cuidadosa e respeitosa a essa criança. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de encaminhar aqui para a gente comentários com ideias, com sugestões de conteúdos que vocês gostariam de trabalhar aqui nesse espaço, combinado? Até o próximo vídeo, então.